Bom pessoal, dando continuidade ao nosso curso, eu já tinha feito também o código dessa videoaula, assim como na aula passada eu perdi o projeto, então estou gravando, mostrando para vocês tudo o que foi feito, tá? Primeiro vou dar um Ctrl F12 aqui, eu cliquei em o cadastro de clientes, pressionei a tecla Shift e depois cliquei em o cadastro de produtos, dei um Enter, vai aparecer essa mensagem, e o Selected More Than One Units, continue, sim, está dizendo que você selecionou mais de uma unit e pergunta se você quer continuar. Quando eu confirmo, ele abre as duas telas aqui na minha janela, tá? Vamos ao código primeiro da tela de produtos, tá? O que faltava era trabalhar em cima desses dois botões aqui para que a gente conseguisse navegar. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma variável chamada posição atual. Essa variável vai ser responsável por guardar a posição atual do registro, ou seja, qual o registro que está sendo mostrado naquele instante na tela. Se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro, tá? Na sequência, eu criei uma procedure chamada buscar registro, né? Que contém um parâmetro, ou seja, que pede um parâmetro, que pede uma informação através do parâmetro posição, do tipo integer, tá? A gente utiliza parâmetros quando ao chamarmos uma procedure, a gente precisa dar a ela informações da qual ela necessitará para concluir o objetivo, tá? Nesse caso, eu preciso passar a posição do registro que eu quero acessar. Vou dar um F12 aqui, você vai ver na tela aqui, eu disse na aula passada que quando nós entrarmos nessa tela, eu já quero que venha o primeiro registro, ou seja, no on-show da tela, no evento on-show da tela, que é on-show, seria ao exibir, né, a tela, eu quero chamar a procedure buscar registro e fazer com que ele vá buscar o primeiro registro, ou seja, nesse instante eu quero que ele busque o primeiro, eu vou dar para ele então a informação número 1, vou dizer traga o registro número 1, então eu vou passar aqui no parâmetro o número 1. Se eu estiver em qualquer registro e clicar nesse botão aqui, ele vai ter que ir ao registro anterior, então se eu estiver no 10 ele tem que ir para o 9, ou seja, eu vou chamar buscar registro passando aqui o número 9, tá? Digamos que eu estou no 5º registro, quero ir para o 6º registro clicando no próximo, né? Ou seja, eu quero ir para o próximo registro. Se eu estou no 5, ele tem que ir para o 6. Quando eu clicar aqui, ele vai ter que buscar registro passando o número 6 aqui dentro, tá? Essa procedure, pessoal, não fiz daquela maneira padrão, onde eu seleciono um objeto, dou F11, venho em Events e aí procuro aqui o evento e implemento através disso aqui. Por quê? Porque eu só faço isso quando aquela procedure, né, é exclusivo daquele evento. No meu caso não é. Essa procedure aqui que eu estou fazendo, ela não vai ser exclusiva de um evento específico, porque eu vou chamar ela no on-show da tela, ao clicar nesse botão e ao clicar também nesse botão. Todos esses três eventos chamarão essa rotina, tá? Você vai descobrir daqui a pouco como que a gente consegue fazer isso. Com Ctrl Shift C, eu implementei a rotina aqui embaixo, buscar registro, ele implementou, ou seja, ele criou a carcaça da rotina, né? Essa linha 77, 78 e 99. E agora eu recheei aqui dentro com o código necessário para ir ao banco e trazer as informações de lá, para ir no arquivo, né, e trazer as informações de lá. Sempre eu vou buscar o que, pessoal? O código vai ser todo igual para qualquer registro que eu queira ir. A única coisa que muda é o registro que eu quero ir, ou seja, qual que é que eu quero? O 10, o 11, o primeiro, o segundo, o último, né? Como é que eu sei disso? Eu sei porque quando eu chamar eu vou passar essa informação aqui, como eu disse agora há pouco. Eu vou passar o número 1, o número 2, o número 3, o número que eu precisar, tá? Bom, e o código aqui é muito simples. Esse é file que a gente já conhece, que associa, né, uma variável na memória RAM a um arquivo físico no HD. Daí eu pergunto se aquele arquivo existe, porque digamos que ele exista, eu vou entrar aqui. Reset produtos, ou seja, ele vai abrir esse arquivo de forma que eu possa ler esse arquivo ou escrever nele. Aí eu tenho um seek, você pode perceber que esse código está muito parecido aqui no início, né, ao código do botão salvar, né, porque lá também eu dou um reset, depois dou um seek, só que lá eu dou um seek e vou para além do final do arquivo. Aqui não, aqui eu vou exatamente para a posição que me foi passada aqui, menos 1. Daqui a pouco você vai entender por que eu utilizo esse menos 1, tá bom? Depois que eu dou seek, depois que eu, né, vou até essa posição que eu quero, né, eu verifico se aquela posição não está além do final do arquivo, porque se o arquivo tiver 10 e eu der um seek 11, ele vai para além do final do arquivo, e aí
E se ele não tiver chegado, ele vai entrar aqui. Mas se ele tiver chegado, ele não entra, porque eu não preciso fazer nada. Ou seja, se eu já estou no final e eu cliquei no botão que levou o registro para além do final, eu não preciso fazer mais nada. Ele vai ficar parado no final mesmo. Digamos que não seja o final do arquivo ainda. Eu vou dar um read, ou seja, eu vou ler o registro. No salvar eu dou um write, tá certo? Aqui eu dou um read. O write é para escrever, o read é um comando que pede os mesmos parâmetros do write, só que ele serve para ler e não para salvar. Ou seja, ele lê o registro onde ele está naquele instante e joga na variável produto. O arquivo que ele vai ler é esse, produtos, e ele vai destacar aquele registro onde ele está parado e vai jogar em produtos. Depois que ele faz esse read, ele transfere as informações para os elementos que estão na tela, tá? Descrição, EDT descrição é esse objeto aqui. Text é a propriedade texto, que refere-se ao conteúdo do elemento, tá? Então, EDT descrição.text recebe o campo descrição do recorde de produtos, né? E assim por diante. Unidade e preço unitário da mesma forma. Tem um float to str aqui porque o preço unitário é um número com casas decimais. E eu tenho que transformar isso num texto, porque essa propriedade é do tipo texto. Na sequência, pessoal, lembra que eu tinha criado aqui em cima uma variável chamada posição atual? Toda vez que eu vou para uma posição, eu atualizo aquela variável, né, mandando para ela o número que eu recebi aqui. Ou seja, se algum evento me pediu, se algum evento pediu para buscar registro I até o registro número 7, então, a partir daquele momento, eu estou no registro número 7, então eu transfiro a informação para cá. Por que eu transfiro para cá? Por que depois eu não leio posição? Porque posição é um parâmetro que está aqui, não é uma variável que eu consigo acessar lá fora. O único lugar onde eu consigo utilizar o valor que está em posição é aqui dentro. Depois que essa rotina é finalizada, aquele valor desaparece, aquele valor se perde, tá, da memória. Eu não tenho mais acesso àquele valor. Por isso que eu tenho que transferir essa informação para uma variável que fique fora do escopo daquela procedure. Então, por isso que eu criei, né, essa variável chamada posição atual aqui em cima, porque aqui ela vai estar sempre sendo visível, tá, em qualquer instante e em qualquer procedure. Voltando aqui para a procedure, uma vez que ele colocou a posição atual aqui, encerrou tudo que ele tinha que fazer aqui. Caso aquele arquivo não exista, ele simplesmente tem que criar esse arquivo e dizer que a posição atual é igual a 1, porque ele acabou de criar, eu estou na posição número 1. E aí, no final, independente dele entrar aqui ou aqui, ele vai dar um close no arquivo. Se ele entrou aqui porque já existia o arquivo e posicionou-se em algum lugar, uma vez que ele trouxe para a tela as informações, eu não preciso mais desse arquivo aberto, eu fecho. E se não existia, ele só cria esse arquivo, e quando ele cria, ele já abre automaticamente, tá? Essa linha aqui ele tanto vai criar como vai abrir automaticamente. Eu atualizo a variável, posição atual, e depois já fecho o programa. Agora vamos fazer com que, ao entrar na tela, ao clicar aqui e ao clicar aqui, nessas três ocasiões, vamos fazer com que eu chame esse procedimento. Como é que eu faço isso? Vou dar um F11 aqui, cliquei no formulário, aqui está o formulário, e nós vamos no onShow. Está vendo que o onShow foi implementado aqui? Vamos dar 2 cliques para ver a implementação? A implementação é muito simples, é uma linha única de código, ou seja, nessa linha, dentro do form_show, ou seja, ao exibir o formulário, eu vou chamar a procedura de buscar registro, passando para ele esse parâmetro, ou seja, o número 1. Por quê? Porque eu quero que ele busque o registro no número 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui, lá dentro do buscar registro. Eu disse na videoaula passada que a linguagem de programação entende que o primeiro registro, na verdade, quando a gente está trabalhando com arquivos, é 0. Então, nesse caso, eu teria que passar 0 e não 1. Quando eu quero o primeiro registro, na verdade, eu estou querendo o registro de posição 0. Só que é mais fácil a gente trabalhar informando qual o real registro que a gente quer, porque senão, toda vez que eu chamar essa procedure, eu vou ter que lembrar de que o registro número 1 é o 0, de que o registro número 2, na verdade, é o 1, e assim por diante. Para que eu não tenha que esquentar a cabeça com isso, eu passo o registro real e acerto lá dentro. É por isso que aqui, e aí chegou a hora de eu explicar por que posição, nessa linha de código, eu utilizo posição -1. Por quê? Eu passei o número 1, ou seja, eu quero ir para o registro número 1. Como a posição do registro número 1 é 0, então eu dou um seek para o registro do número 0. Ou seja, o 1 que eu passei, -1. E qualquer outro número ele vai acertar. Então a gente já sabe que ao entrar na tela, ele vai buscar o registro número 1. Agora, se eu clicar aqui nesse botão, vamos ver o que acontece? F11, um clique, botão anterior. Você vê que é basicamente a mesma coisa. Eu tenho a mesma linha aqui,
que é o buscar registro, só que antes eu tenho uma pergunta. Por quê? Eu só quero que ele vá para o registro anterior caso eu esteja além do primeiro registro. Se eu já estiver no primeiro registro, eu não preciso que ele volte mais, porque não tem mais nada para trás, eu já estou no início. Então, primeiro eu pergunto, a posição atual, ou seja, o registro onde eu estou agora, é maior que 1? Se for maior que 1, aí ele faz. E se não for maior que 1? Simplesmente ele não executa a linha 109. E como é que eu vou para o próximo registro, pessoal? Para que eu vá de um lugar a outro, eu preciso saber onde eu estou naquele instante. Por exemplo, se eu quero ir para o 5, eu tenho que estar no 4, ou eu tenho que estar no 6. Por exemplo, se eu estou no 6 e clico no botão anterior, eu vou para o 5. Se eu estou no 4 e clico no botão próximo, eu também vou para o 5. Então eu tenho que entender aonde eu estou, tá? Como esse aqui é esse código do botão BTN anterior, eu sempre vou pegar a posição atual e tirar menos 1. Se eu estiver na 5, por exemplo, a posição atual vai ser igual a 5, então eu quero ir para o 4, eu quero ir então para esse registro aqui, 5 menos 1, que é 4, tá? Ou se eu estiver na 7ª posição e cliquei no botão anterior, então eu quero ir para 6. Posição 7, posição atual vai ser igual a 7, menos 1, 6. Esse botão aqui que é o próximo, né? F11 de novo, um clique, mesma coisinha, tá? E ele vai também, só que nesse caso eu ia para o anterior, agora eu vou para o próximo, ou seja, eu pego a posição atual e somo mais 1. Aí você pode me perguntar, por que aqui você perguntou, você fez essa pergunta aqui e aqui você não fez? Ou seja, se eu estiver no último registro, ele vai continuar? Eu faço essa pergunta aqui, porque eu só vou saber se estou ou não no final do registro depois que eu dou o SIC. Nesse instante aqui eu não sei se eu já estou ou não. E eu não posso dar o SIC aqui, porque o SIC tem que ser comum para qualquer evento. Ou seja, tanto para voltar, como para avançar, como para o show, tá? Então, é aqui que eu garanto, nessa linha, é aqui que eu garanto que ele não vai para além do registro, que ele não vai exibir nada que não seja o próximo registro. Porque toda vez que ele der um SIC aqui, e tendo finalizado o arquivo, ele não atualiza, ele não entra aqui nessas linhas aqui, que é as linhas responsáveis por trazer na tela as informações. A codificação é só essa, deu 117 linhas, tá? Ele já faz tudo isso. Se a gente for para a tela de cliente, a codificação é exatamente a mesma, eu só mudei o nome dos elementos, ou seja, posição atual é a mesma, buscar registro é a mesma, não mudou nada aqui por enquanto. E buscar registro eu só alterei aqui a variável, que agora é clientes, e o nome do arquivo, que também é clientes ao invés de produtos, tá? Então tudo que era produtos virou clientes, tudo que era produto virou cliente, tá? E aqui também os campos que mudam de nome, porque lá é descrição do produto, preço unitário, tal unidade, aqui é nome, endereço, telefone e salário, tá? As demais coisas tudo igual, as chamadas também continuam da mesma forma, tá? Não mudou nada. E agora nós vamos rodar o programa para vê-lo funcionando. Cliquei aqui, apareceu aí, cadastro de produto, tenho aqui Pedro Messias, eu passeio para o próximo, Carlos Alberto. Clico de novo, Débora. Clico novamente, ele não vai porque já estou no final do arquivo. Volto, Carlos Alberto, volto mais uma, Pedro Messias, clico mais uma vez, posso clicar à vontade aqui, ele não vem mais porque ele já está no início do arquivo. Tudo isso aí já foi tratado no nosso código, tá certo? Então, clico de novo, por exemplo, Marcos Horta, Avenida Paulista, telefone 4568-8965, salário 10 mil. Clico em salvar, agora já consigo passear por ele, tá lá o Marcos Horta lá, ó, e assim por diante. Se eu clicar aqui em fechar e em cadastro de produtos, mesma coisa, também consigo passear e também consigo gravar novos itens. Então vamos gravar aqui, por exemplo, calculadora, é uma peça e vamos colocar R$5. Salvei. Consigo passear tranquilamente pelos registros, né? Olha lá, toalha de papel, caneta Bic, calculadora. Fechei, tá aí feito o programa. Esse é o último vídeo, tá? Dessa série aqui. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos por ter assistido essa videoaula, por estar acompanhando o canal. Um grande abraço, até mais.